Podcast do Transporte. No mês que vem, o transporte tem a chance imperdível de fazer um debate amplo e profundo de seu presente e de seu futuro. Porque nos dias 24, 25 e 26 de outubro, o Transamérica Expo Center abre suas portas para a 22ª edição da Arena NTP. E o evento tem essa característica única, que é abraçar o transporte todinho, desde o passageiro, pedestre, cadeirante, a galera do pedal, até os fabricantes de ônibus, os operadores de frotas, os agentes públicos, a tecnologia e tudo mais. E dentre este amplo espectro da Arena NTP, acontecerá a sessão Raça e Gênero da Mobilidade Urbana. O antropólogo e doutorando da Universidade de Brasília, Paik Duque Santarém, será o mediador dessa sessão e, numa conversa com a gente, lembrou as raízes históricas que ligam o transporte à segregação no nosso país. Nós tivemos um desenho, uma forma da cidade ser estruturada que contou com participação ativa do Estado, dos agentes públicos, para que a população pobre, a população negra, fosse retirada do centro das cidades, ou retirada das áreas nobres, e levada a posições muito determinadas e muito específicas da cidade, Em algumas cidades são as periferias, são as regiões mais afastadas. Em outras cidades são favelas, mas locais muito controlados, mesmo que estejam no centro da cidade, mesmo que estejam muito próximo das áreas nobres. Paik Santarém é também co-organizador de um livro intitulado Mobilidade Antirracista e aponta em suas reflexões que nosso sistema de transporte de pessoas tem uma proximidade complicada com o transporte de carga. O transporte coletivo aqui no Brasil, ele entende o usuário, entende a usuária como uma mercadoria, como uma carga a ser transportada. Por exemplo, o índice de lotação de veículos do transporte coletivo, hoje, ele é o mesmo índice de lotação de veículos do transporte de cargas. Ele é de 5 a 6 pessoas por metro quadrado, pode variar, chegar a 12 em casos mais extremos. A forma como o nosso ônibus funciona, ele é basicamente um chassi de caminhão, a mesma tecnologia, não é exatamente a mesma fábrica, mas é um chassi de caminhão com uma lataria em cima. Ou os trens, a baixa atualização, o baixo gasto com infraestrutura e de manutenção, os trens velhos, com muitos acidentes, a forma como o preço da passagem é calculada. Ela é calculada com base num indicador chamado Índice de Passageiro por Quilômetro, IPK, que é basicamente você dividir o número total de passageiros pela quilometragem rodada pelo ônibus. Com algumas médias, alguns validadores, alguns balanceadores, mas basicamente é isso. Divide o número de passageiros pelo número de quilômetros rodados pelo veículo, Ao fazer esse rateamento, o dono ou executor do serviço, ele vai ter mais lucro, ou melhor dizendo, racionalmente tem mais sentido para ele superlotar o veículo. Um ônibus com 50 pessoas ou um ônibus com 100 pessoas. A diferença de pessoas não vai alterar o preço do ônibus. Então, para o operador de serviço, se torna lógico querer um ônibus ou um metrô com 100 pessoas e não com 50. Então, o conforto ele fica prejudicado pela forma como a tarifa é calculada. Paik Santarém continua sua análise sobre classe e raça no transporte coletivo urbano do país, destacando o nascimento de uma nova categoria, o da mobilidade ativa compulsória. Mas o antropólogo pontua ainda que, apesar de o diagnóstico ser duro, o momento é de muita esperança de boas mudanças no setor. É um termo que a gente está cunhando aí, que é da mobilidade ativa compulsória, que são muitas pessoas, e aí majoritariamente negras e pobres, que não andam de ônibus simplesmente porque não conseguem pagar pelo serviço. Pagar cotidianamente numa passagem, seja de R$5, R$4, R$3, de ida e volta, então 6, 11, 15 reais por dia, Só simplesmente não tem como fazer isso. Um sistema de mobilidade no nosso país que privilegia o automóvel individual e que tem muito poucas alternativas às bicicletas. Isso tudo, quando a gente coloca o vetor racial e o vetor de classe nesses indicadores, nós conseguimos ver que há uma desvantagem para boa parte da população, em especial a população negra, no que diz respeito aos aspectos da mobilidade. A população negra, quem tem os menores salários, está mais vinculada ao mercado informal e não tem CLT, não tem as garantias trabalhistas. Curiosamente, esse é o setor que é quem paga as maiores taxas de passagem no Brasil, porque é um setor que não tem vale transporte, é um setor que não vai ter o passe estudantil. Do ponto de vista da localização dela na cidade, ela está ou excluída em locais onde menos linhas de ônibus passam, ou que eles passam em horários muito determinados, e que o Uber normalmente não entra, etc., e em locais mais distantes. Mas a parte boa desse diagnóstico ruim
é que com ações dentro da mobilidade é possível atacar, intervir e modificar esse tipo de relação, inclusive transformar formas da cidade. Então acho que essa é a parte importante de analisar desse tema. Paik Santarém destaca também como as mulheres são maioria dentro de trens, ônibus e metrôs e como elas têm se mostrado ativas no processo de construção de um novo modelo de transporte coletivo. No caso do Distrito Federal, por exemplo, acho que até mais de 50% das mulheres negras usam o transporte coletivo como principal meio de transporte. Entre homens negros, é coisa de 30% a 40%, né? E de mulheres brancas, 20 e poucos por cento, e de homens brancos, menos de 20%, ou um pouco mais de 20%. Então, assim, essas maiorias também da mobilidade começaram a se apresentar, começaram a falar por si. Isso modifica também a arena e o cenário do debate, modifica o próprio conceito de mobilidade urbana. A participação desses outros atores, dessas outras atrizes, desses outros agentes, torna rico o debate e faz com que ele se aproxime de um serviço público, de uma política pública. Então é isso. O usuário do serviço público quer participar dos novos rumos do setor e colocar na pauta sua realidade e suas necessidades. E os números provam que a maioria dos passageiros é, em ordem decrescente, composta de mulheres negras, homens negros e mulheres brancas. Portanto, fica a dica, inclusive para os operadores de linhas. Vá acompanhar a sessão Raça e Gênero na Mobilidade Urbana, que será mediada pelo antropólogo Paik Santarém e que é uma das 30 discussões presentes na programação da Arena NTP de 2023. Anota aí os dados. O Arena NTP acontece no Transamérica Expo Center, na capital de São Paulo, nos dias 24, 25 e 26 de outubro. E você pode garantir seu ingresso gratuito visitando o site do evento, arenaantp.com.br. No site você encontra também a agenda completa desse evento imperdível. Vai lá! Podcast do Transporte.